Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar aqui mais um episódio do nosso Pod Mil maravilhoso, porque aqui você pode. E hoje foi frio, hein? Por que ele deu assim? Gente, por que ele deu assim? Sério. Juro que eu não consigo, só deixa sua mãe e seu pai assistir. Vamos lá, então, pessoal. Olha só, hoje a gente vai falar de um eixo temático enorme. Nossa Senhora. Enorme, gente. É o Alcorão, a Bíblia, todo mundo. Tudo junto. Não é meio ambiente. É porque é o meio ambiente, imagina se fosse todo. Tudo. Mas se fosse metade. Essa foi podre. Pode. De aplauso, eu quero aplauso. Olha só, pessoal. Então a gente fala sobre meio ambiente e sustentabilidade. Sim, pode ser tema de redação, pode ser tema de tudo, de conversa, de bons papos. Então, meio ambiente e sustentabilidade tem tudo a ver e existem zilhões de recortes temáticos possíveis e impossíveis, tá? A gente vai trazer só uns 500 mil para vocês hoje aqui, tá? Então, galera, existem diversas apostas, tá bom? Com relação ao eixo meio ambiente. Só que o que a gente pode já deixar bem claro na nossa mente, na nossa redação, é que a preservação do meio ambiente, certo? A garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto na Constituição Federal, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu nem sei se está lá, mas como elas são bem gêmeas, siamesas, então lá está presente também. Nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala tá censal PPT, o artigo 6º, que a gente fala do direito social à saúde, o ambiente em que se vive também diz respeito à saúde, né? Então, é um conjunto de ações, de contextos para garantir a saúde. Mas olha só, a gente tem muito repertório, e quando a gente fala, sobretudo, de Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente tem praticamente metade desses ODS voltados à questão do meio ambiente e sustentabilidade, tá? Só lembrando, gente, é muito importante que a gente entenda que sustentabilidade não diz respeito só ao meio ambiente, tá? Eu trouxe até aqui uma definição. Sustentabilidade implica suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Ou seja, vamos usar, mas vamos preservar para os outros, né? Então deixa para os outros, é tipo família, né? Deixa pro coleguinha. Deixa para o colega, deixa para os próximos. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala do pilar social, do pilar ambiental e do pilar econômico. O econômico está sempre na base, é o que vem sempre por último, tá bom? Então a gente tem a empresa Natura, que usa muito de sustentabilidade também no reaproveitamento, né, de embalagens, mão de obra ali nativa, matéria-prima extraída também pelos nativos. Então isso tudo aí movimenta a economia, porque a gente garante ali renda para as pessoas, garante também o pilar ambiental, porque a gente está usando ali uma extração de certa forma mais artesanal, que não seja tão exploratória, e social, que a gente está ajudando todo mundo, não é verdade? Então, a Agenda 2030, mais à frente, a gente vai falar um pouco mais, só que quero deixar bem claro que vários objetivos falam sobre isso, com relação à agricultura sustentável, com relação a energias limpas, acesso à água potável, tá? A questão do uso de agrotóxicos, a troca, né, a transição por biodefensivos. Então, eu vou puxar aqui. Eu vou começar daqui do meio para a ponta. Tiago, Brasil. Meu querido, se você pudesse trazer aqui um repertório que fosse a cara do eixo meio ambiente e sustentabilidade, o que você traria? Eu traria vários. Uma pergunta Muito obrigada, gente. específica e uma resposta vaga. Mas, complementando, como a gente sempre gosta de fazer, eu traria o artigo 225 da CF/88, que é justamente aquilo que você mencionou anteriormente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sim. E é dever da coletividade e do poder público garantir essa coletividade, garantir, né, o que você falou aí da sustentabilidade, esse tripé, para que não só a nossa geração, mas também a vindoura, ela consiga usufruir sem precisar se preocupar com a extração total, né, dos recursos naturais. Sim. Tá? Depois, quando a gente pensa ali na ODS, como você colocou, nós temos o 13, o 14, o 15, o 16, todos eles ali voltados para o meio ambiente. Uhum. Nós temos o 13, que fala sobre, eu anotei aqui, o 13 sobre ação contra a mudança global, climática. Mudança climática. Nós temos o 14, que fala sobre a vida na água. Nós temos o 15, que fala sobre a vida terrestre.
Nós temos o 12, consumo e produção responsável. Então, isso me alude literalmente na questão da sustentabilidade. Nós temos o 3, que fala sobre saúde e bem-estar, uma vez que nós temos doenças que são causadas pela péssima condição climática, né? Então, imagina a galera que está lá no no Sudeste, em São Paulo, por exemplo, que tem aquele ar que é poluído, aquele ar carregado de fuligem, né? A gente sabe que a fuligem, a longo prazo, ela é cancerígena. Sim. Né? E isso vai provocando mutação ao longo do tempo, né? Nas células, enfim. E as pessoas, elas tendem a ter muitos problemas respiratórios em São Paulo justamente por causa disso. O ar que é poluído. Dificilmente as pessoas vão à praia. E o que os médicos pneumologistas ou infectologistas recomendam? Que essas pessoas venham para o Nordeste por causa do ar mais limpo. Isso. Então, isso é uma estratégia que realmente tem sentido. Inclusive, eu sou a comprovação disso. Eu sou de Santos, São Paulo, e eu e meu irmão, a gente tinha problemas respiratórios seríssimos, bronquite asmática, um monte de coisa. E aí minha mãe é daqui do Rio Grande do Norte, a médica sugeriu, vá para Natal, porque nessa época Natal tinha o ar mais puro das Américas, inclusive, né? Chique. Eu acho que a gente não tem mais. E assim, tô bem melhor, respirando super bem. E eu quero falar agora com um representante de uma megalópole, a Apodi, Rio Grande do Norte. Eu quero falar com Eduardo. Eduardo, repertório, meio ambiente. E aí? Gente, trouxe pra vocês duas entidades / personalidades que eu, assim, automaticamente, quando eu peguei o eixo temático, eu pensei, tenho que falar sobre elas. A nossa Marina Sena, brincadeiras. A Marina Silva, né? A Marina Silva, a antiga, mas também voltou, né? A ministra do Meio Ambiente. Ativista na Amazônia, né? Ela implementou algumas políticas públicas no combate, né? A não preservação, né? O desgaste da Amazônia. Então, como ela vem de uma família de seringueiros, né? Ela tem essa questão muito ligada à preservação não somente da floresta, claro, é o enfoque, mas também das comunidades nativas. Sim. Então, a gente sabe, como a Lei falou, a gente sabe que o meio ambiente ele é para todos, né? Então, vai muito da sustentabilidade, do espaço mesmo físico, e a gente esquece, muitas vezes, que não é só os animais, as plantas, mas também as comunidades. Quilombolas, os ribeirinhos. Então, assim, os seringueiros também. Então, ela é muito focada nessa causa, né, de preservar para as próximas gerações, porque algumas pessoas ainda precisam, né, ainda fazem uso desses espaços como moradia, e a demarcação indígena ela também está aí para isso, né, para trazer e tratar dessa preservação e desse acesso para os indígenas, para os nativos estarem fixos lá, bem como também da nossa fauna, da nossa flora. Sim, historicamente, né, sempre foi bastante degradado desde 1500, a exportação. Então, trouxe ela por ser essa ambientalista política, essa mulher maravilhosa, que já tentou várias vezes e não conseguiu entrar na presidência, mas eu acho ela perfeita, né? E aí, em termos de exploração, é muito difícil a gente falar sobre a questão da conscientização individual, porque parece que o meio ambiente é algo tão assim específico, os alunos pensam, meu Deus, eu tenho que usar repertórios específicos para cada coisa, e às vezes parece que eu não consigo anexar. Só que é só a gente pensar realmente na preservação, a gente pensar no que é direito, né, e do que deve ser mantido. E aí tem, como vocês falaram, né, os ODS, tem a Constituição Federal, mas também tem as ficções engajadas, que tratam justamente sobre isso. Eu separei algumas pra gente falar sobre elas hoje. Talvez eu fale uns que o Thiago trouxe, mas não tem problema, né? A gente compartilha. Somos amigas. E aí, Gretlas, trouxe Duna, que foi algo foi um filme que eu amei quando eu assisti, porque ele traz essa ficção distópica, né? De uma distopia, traz esse planeta, o Arrakis, né? Que traz também esse contexto árido, desértico, que é muito fruto, né? Do desmatamento, da degradação, da desertificação promovido antes. Então, a geração de Arrakis, né, do planeta Arrakis, sofre com as ações dos seus antepassados, né? Que no caso somos nós. E aí é muito interessante porque eles têm, né, a Constituição, a formação da sociedade. Tem o Império, são os gatos lá que têm o que comer, têm o que beber, e tem os nativos, que têm que sobreviver no deserto mesmo, com o que eles têm. Eu acho muito legal, muito bacana a gente pensar nesse contexto de analogia, né? A gente tem aqui a demarcação da Amazônia, né, que, como o Thiago falou, é o pulmão do mundo, né? Do planeta. Então,
muitos dos indígenas também, eles caçam, né, para sobreviver, um subsídio mesmo também. Então, a gente tem os nativos de Arax, que são pessoas que desenvolveram de forma com tecnologia mesmo, os trajes que eles chamam de trajes tiladores, que são roupas específicas para captar toda a água que é perdida. Então, assim, o suor. Então, tem essa questão da sustentabilidade e automaticamente também da preservação reuso, do reuso. Aham. Então, trazendo os R's, né? O reuso e reaproveitamento. Então, assim, o suor, a saliva, né? A urina, até mesmo os excrementos, né? Então, tudo eles estão preparados como forma de resistência de um conjunto de degradações, de descaso, que o governo ele não para. E Então, esse filme também, não sei se você vai falar sobre isso, que a saliva é uma forma de você, quando você doa sua saliva, é uma forma de você honrar a pessoa, né? Você quer firmar um pacto, então é com a saliva. Com cuspe, assim, um nojinho. Então era como a água, né? A água para eles é como se fosse o bem mais precioso, porque é o que falta, né? Tudo isso pela exploração exacerbada de recursos, né? Isso. Incluindo, acho que é o principal, assim, de matéria-prima e de especiaria, que é o melange, né? Que é aquela poeira lá, que eles dá efeitos psicotrópicos, de visão, prolongar a vida, algo nesse sentido bem misticista. Então, retrata justamente essa exploração, né, brutal dos recursos pelas facções políticas, né, fazendo com que haja essa segregação do império e dos nativos tendo que sobreviver a como eles podem, e eles são realmente profundamente conscientizados de que eles sobrevivem, não vivem, mas sobrevivem com os recursos que a eles são dispostos, né. Então, até o império também tem algumas máquinas de extração de água, na medida deles. Então tem toda essa questão, assim, de lutar pela sobrevivência, né? Porque a água é o que está em falta. Também trouxe para vocês aqui discutirmos um desenho bem antigo, que eu vinha falando com o Leo um tempo atrás, que água, fogo, Capitão Planeta! Justamente sobre o Capitão Planeta, né? E os seus planeteiros, que era um conjunto de ativistas, e aí eles invocavam o Capitão Planeta, que era um super-herói, para o meio ambiente, e fala basicamente sobre quase todas as questões ambientais, né? Gestão de resíduo, a biopirataria, fala sobre descarte plástico, a poluição das águas. Então, assim, é um repertório, se a gente for comparar assim, afora o hiato ficcional com o real, dá para se colocar perfeitamente, né? E fazer conversas bem bacanas, a depender aí do recorte temático que for colocado. Muito bom. O Duna, quando você me trouxe aqui a memória, todo esse enredo é muito massa também, como que eles reaproveitam, né, o lance dos R's lá, como eles reaproveitam todos os líquidos excretados pelo corpo, produzidos pelo corpo, gente. Então imagina a gente chegar a um ponto desse, Deus livre, mas ao passo em que estamos, né, que o ritmo que nós estamos levando não demora muito para esse mundo já está devolvendo, eu acho, pra gente, né, tudo que a gente... A onda de calor, por exemplo, né? Isso, onda de calor. Das mudanças climáticas. Aí. Com certeza. E isso me lembrou até um conceito muito massa, chamado ecossexualidade. Ecossexualidade. Eu só não me recordo aqui o nome da criadora desse movimento. Acho que é Anne Frank. Anne Frank. Diário de Anne Frank. Não, gente, mas procurar ecossexualidade. Você vai ter numa aula nossa aqui que fala sobre o seguinte: a gente tem que começar a tratar a natureza não como uma mãe, mas como um amante. Por quê? Porque a mãe tudo suporta. Então a gente faz gato e sapato da mãe, né? Mas a amante a gente trata assim com zelo, com amor, com paixão, com cuidado, a gente presenteia, né? A gente faz carinho. Então é justamente essa a sugestão dela, que a gente passe a tratar a mãe natureza não como mãe, mas como amante. Por isso, ecossexualidade. Houve até um artista, não foi? Um ator que disse que era ecossexual. Não me engano. Sério? Sério? Tava até no Twitter. Vulgo Twitter, né? Que agora é X. Eu acho que foi, não sei se foi Marcos Pitombo, um artista desse aí, um quarentão. Reinaldo Giannichini, alguém assim que falou, se denominou ecossexual e isso foi motivo de chacota. Deve ser Marcos Palmeira. Porque...